Então, quando a Bárbara me perguntou sobre o título desse estudo, eu cheguei à conclusão de colocar o mesmo título, né? Seria uma continuação do estudo sobre o boom, do TikTok, né? A gente teve esse estudo na semana passada. Eu acredito que todas as pessoas que estão aqui reunidas estiveram também no estudo da semana passada. Assim, eu espero. Quem não esteve, o estudo já está no site. Mas, para começar, para a gente dar uma continuação do estudo, apenas o título foi usado para que a gente pudesse, se lembrar daquilo que a gente já tinha visto na semana passada, para dar uma continuação em alguns assuntos e também aproveitando o estudo que foi dado pelo ancião Parminder, que eu mencionei no estudo passado, que era de 14 de maio deste ano. Então, eu, mais uma vez, vou contar com a participação de todas as pessoas aqui. É muito importante que nós participemos e a gente possa dividir aqui os pensamentos e nós possamos, se não chegar a uma conclusão, mas nós possamos sair com uma tendência a mais pesquisa, a mais estudo, a observarmos melhor o que nós estamos fazendo, como nós estamos usando as facilidades, entre aspas, né, que nós temos de informação rápida. Isso tanto quando nós usamos de informações que nós sabemos que são muito necessárias, ou informações que às vezes a gente começa só com uma curiosidade e termina com uma grande perda de tempo. Nós já aqui nós temos a maioria, acredito, nós estamos entre adultos, pessoas adultas, e nós já temos consciência dessa dificuldade, tem sido muito falado sobre isso em todos os meios, da dependência hoje, né, da dependência que nós temos digital, e em particular, né, a gente pode falar de termos esse aparelho conosco o tempo todo, que é o aparelho celular. Mas, relembrando que na semana passada, o tópico que estava da revista Eurásia estava trazendo mais, o artigo estava trazendo mais voltado para a geração Z. E a gente conseguiu, apesar disso, nós conversamos, né? Eu passei aqui o estudo também, sempre nos colocando como parte disso. Não cabe a gente direcionar somente para uma geração, porque hoje todas as pessoas que têm acesso a um aparelho, a uma tela, têm condições de usar as plataformas digitais, não só o TikTok, mas qualquer outra plataforma digital. E todas essas plataformas têm os seus benefícios e também o exagero tem os seus malefícios. O exagero ou a má condução, né? Se a gente não buscar por aquilo que é realmente necessário, ou nós nos deixarmos envolver somente por isso, né? Então, quando trazendo na semana passada, a gente falou sobre o progresso, né, que é entendido, o progressismo, que é entendido como um avanço científico, tecnológico, econômico e comunitário, como vital para o aperfeiçoamento da condição humana. E muitas vezes, assim, quando nós não sabemos medir, né, esse acesso, esse progressismo em nossas vidas, o nosso uso, o nosso acesso de uso dentro daquilo que o progressismo do progresso, né, traz para a gente como facilidades, podemos colocar assim, porque hoje nós temos muito mais facilidades para encontrar
informações, e de uma forma que hoje nós sabemos essas gerações mais jovens, como a geração Z, que nasceu já conhecendo a internet e todas essas facilidades, né? Todas essas formas de buscar comunicação e informação. Através dessa geração, a gente consegue perceber que há também um risco, né? Um risco do mau uso, um risco do uso excessivo, um risco de formar opiniões, estereótipos, né? Porque, querendo ou não, nós somos formados disso, nós vamos nos formando ao longo da vida com todas essas informações que são trazidas, e agora colocando aqui para o nosso cérebro. E o nosso cérebro ele está sempre buscando uma forma de agir e de nos proteger. Mas, como nós já conhecemos, também já ouvimos falar que tem o cérebro rápido e o cérebro lento. A forma rápida de reagir e a forma lenta de reagir, no sentido de poder ponderar mais sobre aquilo que fazemos, como fazemos e por que fazemos, né? Tudo ter um motivo, ter uma razão, usar a razão, né? Não é uma coisa fácil para todas as pessoas. Eu acredito aqui que nós estamos aqui reunidas. Nós estamos buscando isso, mais entendimento, somente com mais entendimento nós podemos usar de forma melhor. Nós já fomos chamados para isso, né? Para buscar esse entendimento, mas a gente não pode colocar tudo isso só nos jovens. Também nós, todas as pessoas aqui, sendo não tão jovens, sendo jovens, não tão jovens ou não, nós usamos dessas mesmas tecnologias digitais. E eu vou lançar uma pergunta, mas é uma pergunta que eu já sei a resposta. Todas as pessoas aqui têm um aparelho celular? Eu não vou nem esperar a resposta, porque eu tenho certeza que sim. Todas as pessoas aqui têm um aparelho celular. Então, a gente já tem em mãos, né, uma forma de estar se informando ou se desinformando com muita facilidade. E nós vamos tocar em vários assuntos com relação a isso. Eu vou pedir a participação, né, para que a gente possa transicionar sobre esse assunto de uma forma a dividir também aqui. A gente não ser só eu trazendo, mas também a gente poder conversar sobre esse assunto e dividir as nossas experiências aqui. Então, eu queria aproveitar um pouco mais sobre o estudo que o ancião Parminder passou em 14 de maio desse ano, quando ele ali fala sobre os nossos telefones, sobre os celulares, né? E o Parminder traz para a gente, nesse estudo, sobre um fenômeno importante que está moldando, que moldou e está moldando o século XXI. E, a princípio, quando ele lança a pergunta, a maioria das pessoas respondem sobre a internet, como a internet estivesse moldando. Mas ele leva, lógico que a internet também faz parte disso. A gente estudou também com a Cian Tess sobre, né, a importância da internet, até para as guerras de informação, né, que a gente também tem visto, assim,
está se passando tudo isso, todas essas comprovações estão se passando diante dos nossos olhos. Nós não podemos dizer que não, né? Negar. Então, com certeza a internet, mas a internet também está inserida neste aparelho, né? Que é o telefone celular. E as possibilidades, as possibilidades que a gente tem quando usando um celular, né? E, em particular, também naquele estudo, ele falou diretamente sobre o iPhone. Mas nós sabemos que todos as marcas, os aparelhos hoje, nós temos essa possibilidade, né? É, e dentro desse contexto, o ancião Parmida falou para a gente sobre o Deus a quem nós servimos, né? Ele sempre está nos questionando sobre isso. Já fazia um bom tempo que ele não trazia esse tópico, e então ele trouxe novamente para falar sobre o Deus que nós servimos, né? O que seria, como que nós poderíamos colocar assim, o que é servir a Deus? Como é servir um Deus? Alguém pode falar? As palavras de vocês, vocês coloquem o que é servir um Deus? Rê, Sim, eu diria que servir tem a ver com fazer a vontade, seguir os princípios, viver uma vida conforme a lei desse Deus, né? exato. Mais alguém gostaria de falar? Bom, a gente pode colocar também, Lara, como servir sendo adequar-se, adaptar-se, ajustar-se, moldar-se, né? Com este Deus. Então, quando a gente fala sobre esse servir de forma a adequar-se, adaptar-se, ajustar-se, amoldar-se a esse Deus, a gente traz um outro assunto também, que é moldar, adaptar. Atualmente nós temos falado muito sobre o quê? Sobre moldar o quê em nós? Adaptar o quê em nós? Ultimamente nós Nosso temos falado caráter. muito. Caráter. Sim, nós temos falado muito sobre o caráter. E nessa moldagem, nessa mudança de caráter, servindo a um Deus, nós também já estudamos sobre o touro ápice. E nós sabemos o quão fácil é para nós enveredarmos num caminho de moldar um Deus à nossa vontade. Não é mesmo? E com base nessa mensagem, né, de moldar o caráter, de mudar um Deus à nossa vontade, também nós tivemos os estudos com a Tamina na escola. E aconselho a todas as pessoas que voltem nesses estudos com a Tamina, porque eles estão muito ricos, né, com muita informação atualizada para a gente. Mas nós não devemos, já está sendo mostrado para a gente que nós não devemos pensar que ali está tudo, todas as respostas. Nós também temos que buscar as nossas respostas pessoais de forma ao convencimento pessoal, porque nós temos que passar essa informação em vida, em nossa vida. Nós temos, entre aspas, é um bom conselho, né, que nós temos recebido, que esse é o direcionamento para servir a Deus, ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro, como nós temos conhecido e estudado através do movimento.
Esse convencimento precisa ser pessoal, esse convencimento precisa existir em nós de forma que nós possamos dialogar sobre isso sem problemas. Aí não é fácil, porque quando nós saímos do nosso meio, por assim dizer, e hoje acredito que fora as pessoas que estão na escola, mas mesmo assim as pessoas da escola também se comunicam com outras pessoas quando saem, nós temos em nosso meio muitas pessoas que não comungam da mesma fé, que não estão estudando como nós estamos estudando ou deveríamos estar. E tudo que nós temos ao nosso redor, inclusive voltando para esse aparelho que nos acompanha a todo momento, é muito mais nos tira deste caminho do que nos coloca, né? E junto com isso, com a ciência, com o desenvolvimento, com o progresso, lógico, tem todas as coisas, muitas coisas maravilhosas que nos ajudam e que nos impulsionam, que também esse desenvolvimento, essa capacidade humana foi dada, foi nos concedida por Deus e é nos concedida a cada dia, mas também tem muito que nos tira do caminho, né? E nos desvirtua, porque nós precisamos da virtude, nós precisamos ser virtuosos. E para nós termos a virtude, nós precisamos também de bons hábitos. E nós viemos falando ultimamente sobre os hábitos e sobre como nós podemos formar novos hábitos, novos bons hábitos. Porque os hábitos antigos, eles não desaparecem, eles permanecem. Porém, nós vamos ativar novos hábitos para que os hábitos antigos não venham a ser os primeiros a serem procurados pelo nosso cérebro quando em uma situação peculiar. Porque para cada situação, o nosso cérebro vai tentar usar da forma mais rápida e melhor, para menos gasto de energia possível, uma solução que nós já temos no nosso histórico de vida, que o nosso cérebro já passou por ela antes. E conversando sobre isso dessa forma, eu não sou nenhuma expert no assunto, eu estou, como muitas pessoas no movimento, estudando e buscando entendimento. Realmente estou trazendo de uma forma mais como uma conversa mais à vontade, né, para que nós possamos refletir sobre esse assunto. A importância de nós conhecermos a nossa mente, a importância de nós conhecermos sobre hábitos e a mudança deles, nós conhecermos sobre todas as técnicas, se não conhecer as técnicas, mas entender que elas existem. Técnicas que são usadas pelas plataformas digitais e também pela TV, rádio, todos os meios de comunicação. Técnicas que são usadas para prender a nossa atenção, né? E sendo conhecedores disso, a gente saber usar, porque muitas pessoas não percebem como a mídia social tem uma influência muito forte nas nossas vidas, nas vidas das pessoas. E nós podemos até colocar, eu não participo muito, não tenho muitas coisas de mídia social, eu só tenho o Instagram. Eu não tenho muito, eu só tenho o WhatsApp. Eu não tenho muito, às vezes eu vejo algum vídeo perdido no YouTube, alguma coisa interessante, importante. E Facebook e tantas outras, né? E nós sabemos que nós temos a tendência, né? Nós temos uma tendência de buscar novamente as mesmas informações, mas, mais do que isso,
essas plataformas digitais, elas já têm os algoritmos prontos para isso, para trazer para cada um de nós, na nossa peculiaridade, individualidade, algo que já nos chamou atenção antes, porque nós indicamos que isso nos chamou atenção, por dar apenas um clique. Então, mesmo quando a gente acredita, não, eu só estou olhando rapidamente, eu me lembro que o Renildo comentou no sábado passado, do fato de a pessoa se sentar, né, depois do trabalho, ou do estudo, o que for, e automaticamente a gente vai pegar um celular ou um outro aparelho qualquer e nós vamos buscar. Há algum tempo atrás, era muito mais a TV, né? Nós iríamos sentar e pegar o controle da TV. Não sei se ainda hoje as pessoas ainda estão muito ligadas assim na TV. Mas eu acredito que há pessoas que sim, mas no movimento não sei dizer. Apesar de que não precisa a TV, o aparelho de TV. Tendo o aparelho celular, tendo um iPad, tendo um computador, é possível ver também uma programação de TV. E todas as plataformas e todos os meios estão se organizando para que todas as pessoas tenham de forma mais rápida essas informações, porque é sempre colocado como uma mudança para a melhoria na vida das pessoas. E todas essas informações estão condensadas e muito rápidas, elas estão disponíveis, muito rapidamente elas estão disponíveis. Então, quando a gente fala sobre isso, sobre a influência da mídia social, nós sabemos que, além de tudo, também, né, existem os influencers, né, essas pessoas que estão ali para passar suas opiniões, sejam eles entendidos ou não sobre um assunto. E, lógico, também a gente sabe sobre a desinformação, sobre fake news. Nós não podemos também, ao mesmo tempo, assim, demonizar, né, as plataformas digitais, não podemos, porque a tecnologia digital, porque nós também fazemos uso dela, né? Agora mesmo é possível esse estudo, porque nós estamos, todas as pessoas estão reunidas através de uso de aparelhos digitais. Mas, com isso, com esse uso dos aparelhos digitais, eles acabam se tornando para nós como um Deus, como algo que a gente segue, que a gente se adapta, que a gente tenta agradar, né? Talvez a gente não tenha parado para pensar ainda, talvez pessoas já refletiram, já estudaram sobre isso, tem alguma informação interessante para dividir aqui também conosco, mas depois do estudo do Anselmo Parminder, a gente pôde analisar, se não, se não fizemos antes, mas pudemos analisar melhor ainda, né? Que, inclusive, a criação do aparelho, desse aparelho, teve uma razão de ser. Foi criado um aparelho para que, não só para ganhar dinheiro, que isso a gente sabe que acontece em proporções gigantescas, né? Mas também porque seria uma forma de levar as pessoas a terem todas as informações na palma da mão, né? E de forma rápida. E essas informações também já têm os seus vieses, né? Por mais que a gente confie, mas essas informações vão sendo colocadas ali porque uma maioria, né, usa essas informações ou acredita nessas informações ou definiu que isso é o correto, de certa forma. Então, por isso é tão importante que nós também possamos pesquisar, que nós possamos nos convencer também, conscientizar de tudo, através de uma busca pessoal, que é o que muito tem sido dito para a gente, né? A gente falou muito na escola sabatina,
na escola de profetas com as aulas da Tamina sobre o fato de a gente ter um dever de casa a fazer, né? Esse dever de pesquisa, de estudo aprofundado. E estudo aprofundado também de nós mesmas enquanto pessoas, né? E juntando o que a gente vem aprendendo, da gente reconhecer as nossas tendências, os nossos vieses e a nossa mente, o nosso cérebro, como ele funciona e como a gente pode ajudar nesse funcionamento, buscar ajuda profissional, que é muito importante, e se deixar conduzir por esses materiais que têm sido trazidos para nós, né? Até então, se conduzir mais por esses meios, esses livros, esses artigos, esses estudos que têm sido passados para nós. Então, nós vamos nos aprofundar, mas ter como base esse material, para que nós não dispersemos demais ou busquemos muita informação que muitas vezes vai acabar nos confundindo, ao invés de nos ajudar, né? E até porque nós temos um direcionamento, né? Nós temos materiais para estudar, nós temos aconselhamentos, né, do que deveríamos estar estudando neste momento. E como seres humanos, nós temos a tendência à sociabilidade. Nós necessitamos do social, mas ultimamente nós temos, principalmente depois da pandemia, e também por causa dessas características dessa geração Z que a gente falou no tópico sobre o boom do TikTok, que não é só o TikTok, né? São todas as plataformas digitais, a gente tem uma tendência a estarmos hoje nos afastando mais desse social, né? De fazer a parte social religiosa, né? Ou, ou as pessoas estão muito aficionadas nisso e deixando de perceber a necessidade de uma personalidade, de um estudo aprofundado, e de repente até a pessoa sai fazendo de tudo, achando que tudo é o necessário, como também nada, né? As pessoas se afastando da religião por inúmeros tipos de decepções que possam ter acontecido ou não, né? Ah, dentre alguns artigos que o ancião Parmenides esteve dividindo com a gente esse ano, tem um artigo muito interessante que eu gostaria de lidar um pouco com ele aqui, até o final do estudo. Desculpa, eu não vi, se puderem continuar me avisando, eu vou agradecer. A Cris levantou a mão. Cris, você gostaria de falar? Sim, eu lembrei do estudo, por exemplo, que eu tinha feito uma vez, que eu falava sobre os conspiradores e os co-inspiradores, né? E nesse caso, quando você diz que a gente precisa se atentar ao que a gente está vendo e as informações e as mídias, o TikTok, né? O TikTok como um emblema, né, de todas as outras redes sociais e que vão nos trazer informação de alguma forma, porque quando você diz sobre os algoritmos, né, eles são criados justamente para juntar as pessoas nas mesmas ideias que elas têm. Se tem um grupo que está distante, mas pelos algoritmos dá para juntar essas pessoas através do conteúdo que elas gostam, né? Então, na verdade, não os algoritmos em si.
Eu estou tentando dizer que essas informações que eles pegam das pessoas e que aí eles conseguem fazer uma, uma estatística ou também saber do que elas gostam e eles, através disso, colocar conteúdos em que vão infiltrar na mente dessas pessoas, né? E elas vão acabar cooperando, elas vão acabar gostando, porque vem com sutileza. E daí, com isso, pode pegar essa informação e juntar a, as pessoas no mesmo pensamento e ficar grande isso, porque às vezes eu posso estar pensando, eu estou vendo isso aqui, né? E um outro acolá está vendo uma outra coisa, mas é semelhante ao que eu estou vendo, e ao mesmo tempo, como a gente viu na Cambridge Analytica, de alguma forma, né? Eu diria as pessoas que têm poder sobre essas influências, né? Elas injetam aquilo que elas querem, e quando eu estou visualizando, né, que é algo que eu acabo gostando, ali tem parte de pensamentos e de coisas que vão influenciar, por exemplo, como o sexismo, né, como o direito dos homens, e aí seus pensamentos, Uhum. e também outras coisas mais, né, como as mulheres terem um papel na sociedade, os homens outro, e aí isso tudo está embutido. Eita, vou fazer para você. Então, assim, isso tudo vem como pacote quando eu estou assistindo alguma coisa. Vou fazer de novo pra você. Entendi. Então, assim, acaba que fica bem sério, porque eu posso conspirar, porque os inspiradores, eles estão por detrás disso, né? Eu não sei se eu alonguei Uhum. muito meu comentário e consegui passar o que eu queria, mas eu lembrei disso. Obrigada. Tá, tá bom, Cris, obrigada. Eu acho que ficou dentro, sim. E eu gostaria também de colocar assim que também no estudo do Ancião Parminter, ele coloca que ter o Facebook, o Instagram, o Twitter no telefone, né, no aparelho celular ou qualquer outro aparelho, ele não está dizendo que isso é proibido, né? Lógico que nós sabemos, tanto que todos nós temos acesso, né? Mas se a gente tem isso no nosso telefone, nós precisamos perceber que isso de certa forma, um material que vai nos tirar, que foi projetado para nos afastar de Deus, como uma distração. É como se fosse ele coloca bem que é uma teologia substituta. Eles estão aqui para mim também, para substituir o verdadeiro Deus. Nas palavras do artigo que o Parminder postou, que praticamente hoje, né, nós vemos, e no movimento também nós vivemos isso, né, mais pessoas abandonando a religião, né? E nós tivemos pessoas também que saíram do movimento, mas que acreditam que eles cresceram, que eles não precisam mais desse movimento. Porque, enquanto movimento, as pessoas pensam que já aprenderam tudo. E, inclusive, seriamente, o Parminder coloca que há pessoas neste momento, no movimento, que não estão no movimento, verdadeiramente. As pessoas se colocam, mas elas não estão, porque elas estão buscando, elas estão servindo, elas estão se adaptando a um outro Deus, que não é o Deus vivo, o Deus verdadeiro, né? E porque dentro de um movimento, dentro de uma religião, vamos falar do movimento,
nós sabemos que tem as restrições. A religião, ela impõe isso, né? Que é preciso haver a restrição. O movimento, muitas pessoas que saíram do movimento, ou que ainda se dizem no movimento, né? Elas acham que elas não precisam se reunir para cultos, para adoração. Eles podem aprender através do Netflix, né? E agora, citando até do Ancião Parmida, que ele diz, eles não precisam se reunir para cultos de adoração, eles podem aprender, é o que essas pessoas pensam, né? A verdade com a Netflix, o melhor que podem a partir de uma apresentação que o movimento oferece. E o Parmida estava tentando colocar que ele não estava retratando essas pessoas como pecadoras, né? E também nem ele estava tentando colocar como as pessoas que produzem esses conteúdos, que elas são perversas. Mas o que ele estava tentando mostrar para a gente é que nós precisamos abrir os nossos olhos e ver como as forças do mal, né, consolidando-se os poderes, ele vem trazendo para a gente sobre o protestantismo, o catolicismo, o espiritismo, né? Tudo isso está imbuído em todas essas informações que não são nem, às vezes, controladas, né? Está tudo imbuído ali e nós podemos facilmente colocar a nossa mente nesse viés, né? E essa forma de lidar é muito perigosa, porque a gente vai buscar um outro Deus, sem perceber, né? As pessoas vão procurar novos gurus para ensinar para eles a mensagem que veio do verdadeiro Deus vivo. A razão que dou, isso é ainda o Parminda, parafraseando o Parminda, a razão que dou é fácil, é preciso, é acessível, em comparação com a maneira antiquada de entender a verdade bem. Esse movimento levou 30 anos para alcançar o que alcançou, né, em seu meio, para alcançar a Deus, né, que nós estamos descobrindo Deus, o caráter de Deus. E tudo isso em 30 anos, nós tentamos buscar, a nossa tendência é de buscar em 30 segundos, parece muito sedutor, muito fácil, muito intrigante, muito emocionante. E volta a parafrasear o Parminda, que ele diz, eu nem estou dizendo para não olhar para isso. O que estou dizendo, cada um de nós está em um caminho perigoso chamado o caminho estreito. Esta é a batalha pela sua mente e a forma como foi processado. A forma como esta guerra está sendo gerenciada ou tratada é desafiar e substituir o verdadeiro Deus vivo. E você pode acreditar que segue a igualdade, que você morreria pela verdade. Mas se você está fazendo isso e adorando o Deus errado, não posso com honestidade dizer não. Deus, então, digo outro Deus. Você pode ir até uma certa distância neste caminho, mas como previsto, você cairá. E, Então, é o que... Sim? não, só eu acho bastante interessante esse tema. Muito obrigada por estar trazendo isso com tantas conexões, assim. Mas o que eu acho interessante desse ponto de, por exemplo, a gente olhar um documentário na Netflix e realmente ele pode ter uma coisa relevante, ele pode, digamos assim, apontar na mesma direção que nós estamos buscando, entendendo com a mensagem, mas muitas vezes quando a gente fica só nisso, né, a gente sabe que foi uma tendência, muita gente se apegou a isso e tá fazendo isso do seu Deus, isso é suficiente, Uhum. esquece que justamente desses 30 anos que a gente só está olhando para essas fontes de informação verdadeira, a gente só está aberto a entender essas coisas, e não numa direita, não no conservadorismo, em outros tipos de teorias de conspiração,
justamente porque o movimento nos guiou até aqui, foi um trabalho tão cuidadoso que Deus fez para a gente chegar nesse ponto, e a gente acha que agora que Deus nos, né, revelou isso e ainda nos dá ferramentas para conseguir peneirar essas informações, a gente é sábio o suficiente para ficar só com isso. Sendo que Deus nos guiou até aqui tão cuidadosamente, um trabalho tão cuidadoso, agora a gente dispensa e fala, não, agora eu já sou sábio o suficiente para me envolver com isso e tirar as conclusões e vou seguir aqui sozinho, sendo que não faz sentido nenhum, porque Deus foi, né, demorou todo esse tempo para nos chegar até aqui justamente porque ele tem toda a sabedoria, ele sabe das nossas características e sabe o cuidado que nós precisamos ser e continuar tendo, né? Quanto mais se aproxima o teste, mais difícil, mais questões surgem, mais mistura de verdade com erro, então mais motivo a gente tem para ficar apegado à verdade, à metodologia e, sim, o contato que a gente tiver com essas questões que podem ser relevantes, né, boas fontes de informação, peneirado e iluminado por essa luz maior que a gente tem, né, do clamor da meia-noite. Sim, com certeza, Lara. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Então, eu acredito também que nós estamos cientes, se nós não estamos, devemos buscar nos conscientizar cada vez mais sobre o quanto é infrutífero, né, também, o quanto destrói a produtividade e o bem-estar, o uso exagerado das telas, né? Não acredito que alguém aqui nunca ouviu falar sobre isso. E um aconselhamento que tem sido muito propagado é que para nós para nós fazermos uma mudança, começando com pequenas mudanças, que é assim que se muda os hábitos, né? Com pequenos hábitos, nós mudamos os grandes hábitos. E como o Renildo explicou, né, a gente repete, repete, repete até isso se transformar automático, né? Mas, ao mesmo tempo, nós estando ligados, né, na nossa mente, olha, eu preciso raciocinar, né, usando a razão, o nosso cérebro lento. Nós sabemos do quanto nos atrapalha, né, o uso excessivo das telas. E nós já temos uma tendência, a maioria de nós temos a tendência de despertar já com algum aparelho em mãos, às vezes até a gente usa o aparelho como um despertador, e ao adormecer, ir para a cama, ter conosco, às vezes até embaixo do nosso travesseiro, o aparelho. E eu já recebi aconselhamento sobre isso, tem médicos renomados e a ciência explica, né, sobre os malefícios disso, né, de a gente estar o tempo todo ligado, assim, nesses aparelhos, nessas telas, e o que isso causa para os nossos cérebros, para as nossas vidas. Então, um bom início, um pequeno hábito, seria não ter as telas pelo menos 1 hora antes de dormir, mas aí cada um vai fazer sua pesquisa e vai buscar e vai descobrir também mais, né? Eu estou trazendo aqui algo, né? Um pequeno hábito e trazendo como um bom conselho. Não ter a tela logo ao despertar e não ter a tela antes de descansar, porque nós sabemos que é importantíssimo, né? Nós temos 3 pilares importantíssimos para a nossa saúde mental e física e também espiritual, a gente sabe, né? Que é o exercício físico, o descanso e a boa alimentação, né? Então, trazendo aqui sobre o descanso, nós sabemos que a maioria de nós dorme com o celular, né? É quase que um companheiro inseparável, uma companheira inseparável, né? Está sempre conosco esse aparelho. Então, aconselhamentos são dados para que nós não tenhamos nem próximo de nós quando nós estamos descansando.
que não estivesse próximo de nós. Nós sabemos que muitos de nós se preocupam, mas se alguma coisa acontecer, mas se alguém precisar de mim, mas se alguém, e pior ainda, né, para as pessoas que usam as redes sociais, se eu conseguir um like ali, se eu, nesse momento alguém me perguntar alguma coisa, ou aparecer algo novo que eu não sei ainda. Então, o aconselhamento é esse, tentar pela manhã fazer uso do relógio mesmo, né? Apesar que nós temos esses relógios digitais também, com tudo que tem num aparelho de celular, mas fazer uso do relógio é um aconselhamento. E não, antes de repousar, pelo menos 1 hora antes de você se recolher, para dormir, você não permitir telas, né, no ambiente onde você vai dormir, que é uma coisa interessante é a gente descobrir mais sobre a importância do sono e o sono de qualidade, né? Um ambiente preparado para descansar é muito importante. Eu queria passar para o artigo, inclusive a Bárbara disponibilizou o artigo para todas as pessoas, embora nós já estivéssemos no Media Broadcast Brasil, que é um artigo de 14 de outubro de 2023, em que o Ancião Parmida fala sobre... O Ancião Parmida disponibilizou para nós, e o artigo fala sobre... Tem o título como Muitos americanos estão perdendo sua religião. E você? Esse artigo traz muitas informações interessantes, como todos que foram trazidos para nós até aqui. É um artigo da revista Time, e nós já temos ele traduzido, né? E vem trazendo para a gente, lógico, né, com uma nuance mais para os Estados Unidos, né? Do afastamento das pessoas das igrejas, né? Porque ou das congregações sociais, né? Nós podemos colocar assim também. Então, traz vários dados aí sobre religião e igreja, inclusive pessoas, no caso aqui, trazendo sobre as pessoas que se dizem sem religião, né? Eu me aprofundei um pouco mais nesse artigo e eu vi que tem muitos vieses diferentes para que as pessoas cheguem a essa conclusão, né? Tem motivos diferentes. E algumas pessoas colocam por experiências desagradáveis nas igrejas que frequentavam, algumas pessoas colocam por desagradáveis no sentido como a Cris colocou, sobre a mulher, ela colocou a respeito das plataformas digitais, mas agora trazendo para as igrejas esses mesmos assuntos perpetuam, né? Sobre a homofobia, né? A pessoa não ter coragem de revelar que é homossexual, sobre experiências de mulheres que foram discriminadas ou que não tem, né, não pode ter uma ação participativa como gostaria na igreja, de pessoas que foram forçadas, né, desde criança, de certa forma, entre aspas, forçadas a participar de algo que não entendiam e continuam sem entender e não têm interesse de entender agora. Ou buscam um entendimento que é como a gente viu sobre essa nova geração, que não quer dizer também que são só os jovens, né, de buscar o entendimento através das plataformas digitais. Porque é fato que nós não vamos, dificilmente, nós vamos encontrar alguém, até mesmo que era do movimento, ou que é do movimento, que vai dizer, não, agora eu não quero mais estudar sobre isso. Raramente as pessoas vão se expressar com relação a isso dessa forma, até porque isso não é bem recebido, né? Mas nós sabemos que há pessoas que não creem, né, em nada no momento, né, creio que existe o universo e é o universo que emana energia para tudo que acontece, né? Nós sabemos que existem vários tipos de descrenças, se a gente pode falar assim, mas crenças diferentes, né? E eu queria ir agora para o parágrafo.
Deixa eu achar aqui. O parágrafo é esse, porque só um minuto. O sexto parágrafo, para vocês que estão aí à disposição com o artigo, traz o seguinte: o significado da religião para as pessoas vai muito além da frequência regular a uma igreja, templo ou mesquita local, ou da confiança nos líderes religiosos. É por isso que as perguntas das pesquisas de opinião nem sempre captam o quadro completo da observância religiosa americana. E nós podemos colocar também brasileira e no mundo inteiro, né? Tem havido muita cobertura sobre o aumento do que os pesquisadores às vezes chamam de nem, ou nenhum, né? Em inglês seria none, né? As pessoas se denominam como sem uma religião, né? Como um none, em inglês, ou um nem, ou um nenhum. Nenhuma também, porque na nossa língua nós precisamos do masculino e feminino. Pessoas que dizem não ter nenhuma religião em particular, o que, de acordo com o Gallup, que é a instituição dessa pesquisa, passou de 0 a 2% da população do início da década de 50 para um patamar de cerca de 20% da população de 2017 a 2022. Continuando, mas seria incorreto dizer que os nones, ou os nenhuns, ou os nem, ou as nenhumas, né, não mantêm nenhum traço de observância religiosa, como a crença em um poder superior ou a realização de determinados rituais. Isso não significa que eles nunca vão à igreja. Aí, como dá o exemplo aqui de uma pessoa que é o Zuckerman, um dos autores de Beyond Doubt, é um professor da Pitzer College. Ele explicou para a pessoa que preparou essa matéria por telefone que quando os cientistas sociais falam sobre religião, eles falam sobre o que fazem, sobre religião, eles o fazem em termos de 3 Bs. No inglês faz sentido, né? Os 3 Bs, porque as 3 palavras iniciam com B. Mas em português, para nós, não. Essas 3 palavras são a crença, né? A religião, quando é questionada, né, pelos cientistas sociais, ele fala sobre, está questionando sobre crença, em que as pessoas acreditam, que em inglês seria believe, sobre o comportamento, como as pessoas se comportam, né, que em inglês seria behave, e o pertencimento. Aqui essas pessoas pertencem, como sendo o belong, em inglês. Então, se alguém lhe perguntar sobre sua religião e você disser que não tem nenhuma, segundo Zuckerman, isso não me diz nada sobre suas crenças e não me diz nada sobre seu comportamento. Isso só me diz como você se identifica. E trazendo isso mais além, nessa pesquisa, agora eu estou trazendo um complemento que não está no artigo, mas com relação a esse artigo, se vocês entrarem nos links que tem, vai trazer isso, que diz se os não afiliados fossem uma religião, seriam o maior grupo religioso dos Estados Unidos. Isso quem traz para a gente é Elizabeth Drescher, uma professora adjunta da Universidade de Santa Clara. Ela escreveu um livro sobre a vida espiritual dos não afiliados, dos nenhum, né? Ou none no inglês. Os não afiliados religiosos estavam outrora concentrados em áreas urbanas e costeiras, mas agora vivem em todos os Estados Unidos, representando uma diversidade de idades, etnias e origens socioeconômicas. Então, quando a gente fala que não afiliados, né, que não tem uma crença religiosa, o que é uma crença religiosa? Né? Esse grupo, comumente chamado nenhum, ele inclui aqueles que se identificam como ateus, sendo 7%, agnósticos, 7%, e nada em particular, 16%.
Então, a gente vê que é um número crescente, talvez muito maior do que é trazido aqui, porque muitas pessoas também se recusam a responder, né? Não tem coragem de se expressar, muitas pessoas enganam. E aproveitando desse momento, eu queria colocar para a gente uma reflexão também com relação ao movimento, né? O que é que nós estamos levando conosco do movimento o tempo todo, que deve ser a nossa vida. Mas para nós formarmos mais hábitos, para nós voltarmos a ter, como a gente diz, né, aquela convicção firme, sair da crise e a cada minuto poder parar e pensar, oh, não, eu tenho um cérebro que está funcionando, ele depende da minha respiração lenta, de reflexionar, de eu me acalmar fisicamente, psicologicamente também. Estou dizendo que isso é o que funciona para todos, mas é um começo. É um começo. E eu gostaria de dividir aqui uma experiência, porque este ano a minha mãe teve pneumonia e eu fui com ela para emergência, porque ela não estava conseguindo respirar bem. E como ela já tem muitas outras comorbidades, diabetes, pressão alta, coração, é, eu fiquei muito preocupada, lógico, mesmo se ela não tivesse, seria uma preocupação forte da pessoa estar passando mal e não conseguir respirar bem. E nós fomos para a emergência e quando depois de chegar lá, que sentaram ela numa cadeira de rodas para levar para o atendimento, eu estava totalmente desesperada. E essa experiência eu quero dividir com vocês e vou levar para o resto da minha vida. Que naquele momento eu estava mais desesperada do que ela que não respirava bem. Ela respirava mal, estava mal, mas eu estava muito mais desesperada do que ela. E é nesses momentos, um momento como esse, tantos outros na nossa vida, que a gente precisa um pouquinho parar para pensar e respirar. O ato de respirar lentamente é muito importante. E talvez muitas pessoas aqui já sabem disso, mas eu estou repetindo. Então, quando o primeiro atendente chegou, a primeira coisa que ele fez não foi acalmar minha mãe, não foi olhar para minha mãe. Ele me viu totalmente desesperado, porque eu falava sem parar. Que ela não estava bem, que ele precisava ajudá-la, né, querendo que rapidamente aquilo fosse feito. Ele olhou para mim e falou assim: Olha, como é seu nome? E eu falei meu nome, como se, que importa meu nome agora? Mas, como é seu nome? Eu vou falar para você uma coisa. Nós vamos cuidar da sua mãe, mas você precisa se acalmar. Você precisa respirar. Ela não está conseguindo respirar bem, mas ela está aqui. De uma certa forma, ele estava colocando para mim assim: olha, faça uma comparação e um contraste dessas duas cenas. A minha mãe, que não respirava bem, que estava mal, estava mais calma do que eu, que deveria estar respirando bem, que não estava sentindo mal, o mal que ela estava sentindo fisicamente. Mas a minha mente estava aceleradíssima. Então, ele me fez respirar e entender que eles iriam cuidar dela, mas que eu precisava me acalmar e entregá-la para os cuidados daqueles profissionais. Porque era como se eu também quisesse estar junto para explicar tudo, para falar tudo dela, o que ela precisaria ou não se ela não conseguisse falar. E então, ele tomou a minha mãe e levou. Porque a partir dali, o tratamento era específico para ela. E aí, é por isso que eu falo agora da respiração em momentos difíceis, e eu passei a me deparar mais com isso, assim, em alguns momentos, respirar mais profundamente, até para poder entender o que pode ser feito ou não para resolver um problema, uma situação. Como eu disse de novo, eu não sou uma profissional, eu estou passando com bons conselhos, dividindo. Eu acredito que muitas pessoas aqui também têm algo que possa dividir, né, com relação a experiências como essas. E muitas pessoas se questionam, né? Dentro desse artigo, aqui a gente pode ver no último parágrafo, é, uma pessoa fala sobre a sua experiência, né? E aqui essa pessoa se pergunta, né? Acredito até que é a pessoa mesma que preparou o artigo, que ela se pergunta, né?
no meio do parágrafo tem uma frase que começa com eu, no último parágrafo. E ela diz: eu me pergunto o que pode ser perdido por não ter uma comunidade conectada por crença, mas não tenho certeza do que é isso, ou se é possível, ou mesmo desejável substituí-la. Porque é a última frase, né? Essa é a última frase. Porque o estudo que a gente teve, os estudos que a gente tem tido, o estudo que a gente teve com Parminder em 17 de outubro, ele deixou bem claro já uma resposta, não uma resposta, é um encaminhamento de resposta com relação a essa pergunta, porque nós precisamos estar pessoalmente engajados e também socialmente engajados no movimento. E ao nosso redor. É impossível não estar, né? Nós precisamos. Agora, com relação à crença, à religião ser substituída, nós precisamos refletir sobre o fato que já nos foi trazido, né, de uma forma tão clara. Nós estamos substituindo, nós estamos levando conosco para dormir, para despertar. Eu acredito que vocês conseguem fazer uma conexão. Alguém levantou a mão e gostaria de falar? É o Pedro, a Lara? Sou eu, Rê, obrigada. Nossa, mais uma Sim. vez, muito tremendo essas tuas lições que tu vem trazendo, reforçando pra gente. Uma coisa que eu tenho pensado ultimamente, até conversei com algumas pessoas, sempre conversamos com o Pedro, é que nós, como movimento, somos pessoas muito, assim, diferentes. Já, o cristão, né, já diz que é diferente do mundo, mas a gente não é nem parecido com a maioria dos cristãos e nem parecido com o mundo. Então, às vezes, a gente é parecido ideologicamente com pessoas de esquerda, né, para acreditar em feminismo, aceitar pessoas LGBT e etc. Mas já em termos de estilo de vida, né, eles não têm princípios, não tem, nós temos princípios bem estabelecidos, bem firmes, que às vezes se assemelham com os guardadores do sábado, os adventistas, mas já ideologicamente a gente não se parece, ou seja, a gente é bem assim, tá bem sozinho, digamos. E eu vejo que isso às vezes a gente tem o risco, corre o risco de convivendo com essas pessoas, não convivendo tanto com pessoas da mensagem, convivendo com essas pessoas e começar a ter que fazer concessões ou se sentir muito parecido com as pessoas da esquerda e elas são pessoas boas e sabe, criar desculpas para flexibilizar nossos princípios, nossas crenças. Isso pode ir para os dois lados. Fazer E concessões, né, Lara? justamente, assim, eu vejo que isso é um caminho muito, muito fácil de alguma forma para isso. E por isso a gente tem que se manter firme, tanto que a gente não vai deixar de conviver com as pessoas, né? Fora do nosso Uhum. contexto da mensagem, mas manter firmes os nossos princípios, os nossos estudos, para a gente ser uma influência, não ser influenciado. Mas também eu vejo que, para quem tem a oportunidade, que vive perto das pessoas da mensagem, eu acho que foi esse um ponto que para mim reforçou muito, que tu está trazendo novamente, é buscar se reunir, é muito importante, sabe? Se a gente vê as igrejas do Novo Testamento, né, ali depois do Pentecostes, eles buscavam estar reunidos, buscavam se estar em comunhão, né? Isso é muito essencial. Então, quem tem a oportunidade, às vezes a gente dá desculpa, ai, não, a desculpa era a pandemia, né? Não posso me reunir. Mas eu percebi que às vezes a gente foi saindo da pandemia, indo para outros contextos, reunindo com outras pessoas e não priorizando os encontros com pessoas da mensagem, pessoas até da mesma cidade, do mesmo contexto, eu vejo que isso tende a nos enfraquecer. Então, acho que para quem tem a oportunidade, tem que realmente buscar priorizar isso, buscar esses encontros, buscar esse contato social. Acho que isso que o Parminder tem reforçado bastante nisso do que tu está mencionando. E aqueles que não têm, né, buscar estar nos encontros online, estar estudando, estar afirmando os princípios da nossa vida diária, né? Certeza, com certeza. Mas alguém gostaria de fazer algum ponto, alguma participação, trazer mais uma informação para a gente, dividir algo? Talvez alguma experiência?
Eu não vejo as mãos levantadas. Se tiver, se alguém puder me avisar, por favor. Eu vou continuar, então, colocando assim que o objetivo, né, se a gente for no artigo aí, no último parágrafo, no início do último parágrafo, o objetivo dessa pessoa que preparou esse artigo, né, a Jessie Gross, o objetivo dela, quando preparou esse estudo que ela está fazendo, né, e, portanto, esse artigo, é injetar alguma nuance e especificidade nessa discussão. Pois sinto, a discussão é de ter ou não ter uma religião, pois sinto e congregar, né? Pois sinto que ela pode ser, e às vezes é denominada por partidários que querem argumentar que o declínio da religiosidade é uniformemente bom ou ruim para a sociedade. Meu próprio sentimento é de profunda ambivalência. Não tenho interesse em voltar ao templo e tenho pouca confiança ou apetite pela religião organizada. Me sinto mais apaixonado por ser judeu e um pouco triste por não saber exatamente como passar meu ritual e minha história para meus filhos. Então, aqui está falando de uma pessoa especificamente, eu acho que não é da autora. Mas essa pessoa não sabe como fazê-lo. E a gente trazendo para o movimento, mais uma vez, vamos colocar que nós sabemos, nós temos indicação, nós temos direcionamento, e nós sabemos que nós estamos num caminho estreito, muito estreito, cada vez mais estreito. Então, nós precisamos vigiar muito bem tudo aquilo que fazemos. E para... Ô, Rê, Sim, queria deixar um comentário também, que existe essa ideia, né, de ou não professar nada, não, eu não tenho uma crença específica e é isso que eu vou passar para meus filhos. Um jeito mais de cada quem escolhe. Mas o ponto é que ninguém tem a capacidade real de não adoptar algum tipo de crença, religião ou ritual. Porque mesmo aquilo que a gente chama secular, o secular tem uma crença, tem um ritual. E esse ritual fica exemplificado nos nossos estilos de vida. A pessoa que diz, não, eu sextas-feiras vou para tal lugar, estou com tais amigos, como tal coisa. Enfim, cada prática da vida diária de uma sociedade, os estilos de vida são parte dos rituais. Tal hora do dia eu sento, eu assisto tal coisa, tal seriado que tá sendo assistido no mundo. Então, as pessoas estão sim é, partilhando juntos de religiões, mesmo que não sejam chamadas assim. Então, o chamado de Deus é eu vos separei, eu substituí e dei para vocês algo diferente, diferente a fazer, diferente a usar teu tempo, diferente aos rituais de um dia da semana específico, enfim, dos horários do dia. Nós temos que substituir, não é simplesmente deixar livre. Se a gente deixar livre, a gente vai seguir outra coisa. Não vamos seguir a nossa própria. É mentira. A gente vai seguir outra que está lá fora. exatamente. Exatamente. E nós temos que descobrir por nós mesmos, né? Qual Deus que nós estamos adorando? Qual Deus que nós estamos servindo, né? Nós estamos o tempo todo confrontando uma situação de vida ou morte. A todo momento a gente está adorando um Deus. Sejamos nós levitas, sejamos nós sacerdotes, sejamos nós do mundo, a todo momento a gente está adorando um Deus. E a gente pode estar adorando um Deus que não existe, né? Que é uma invenção. E acreditar que Deus não existe também.
né? Que é uma invenção da criação da mente humana. Teve um comentário da Carla, né? A Carla colocou aqui que na frase que eu li anteriormente, a palavra crença vem depois da palavra comunidade. A sociedade contemporânea, pós-moderna, perdeu a identidade cultural comunitária. A Carla coloca esse comentário e ainda coloca segundo Stuart Hall. Então, obrigada, Carla, pelo comentário. Nós estamos cientes disso e precisamos cada vez mais nos engajarmos para nós não nos perdermos, como o Pedro bem colocou aqui, a gente não ocupar o tempo com uma coisa que vai nos levar para um caminho errado. E eu vou terminar com uma parte que é até da oração do Parminder nesse estudo do dia 14, porque ela é uma sacudidura para nós, mais uma, né? E sempre nós temos. E eu sei que nós temos toda a tendência, né, de buscar desafios, né? O ser humano tem essa tendência. Nós procuramos vídeos curtos, uma leitura desvinculada, sem ter que discutir muita coisa, muito rápida. Parece que nós não estamos perdendo um tempo valioso, tudo é rápido, a gente quer rápido, divertido, é a tendência mundial. Rápido, divertido, direcionado, né? E acaba transbordando de dopamina, nós ficamos felizes, é fácil, é rápido, e cada vez nós precisamos de mais, né? E esse cada vez precisar de mais vai nos trazendo também transtornos. Aqui o estudo não traz sobre isso, mas se a gente continuar, nós vamos ver que existem muitos transtornos devido a esse descontrole, né, com as redes sociais, que não são monitoradas, e também com tudo em nossas vidas. Então, para terminar, eu vou falar essa parte do estudo de Von Parminder, que nós precisamos, à medida que nós entendemos a nossa experiência através das lentes do grande conflito, que cada um de nós se estabeleça, e que isso se estabeleça em nossas mentes, que esta é uma batalha pela nossa alma, uma luta para quem vai vencer seus afetos. Nós podemos perceber que está sendo exigido muito de nós. E está sendo colocado, exigido que nós adoremos e possamos estar no mundo, que nós possamos usar a tecnologia. Nós precisamos buscar uma forma de poder usar a tecnologia, mas que isso ajude cada um de nós, que ajude cada um de nós a não se curvar diante dos novos gurus, para não rejeitar ao Deus vivo. E que essa seja a nossa esperança, que nós estejamos atentos, buscando, estudando, para que nós possamos continuar neste caminho estreito. Se alguém quiser colocar algum ponto bem rapidamente, porque já terminou o nosso tempo. Eu vou falar mais uma vez do comentário que a Carla colocou. Ela colocou que pode ou não afetar a crença, o comportamento, porque afetou o pertencimento, como diz o texto. O pertencimento tem que haver com identidade. E nós precisamos estar atentos, né? Nós precisamos usar a tecnologia que nos ajuda, que ajuda cada um de nós, mas nós precisamos não nos curvar diante desses novos gurus, né? E que nós não rejeitemos ao Deus vivo. Vamos orar? Quem puder se ajoelhar. Deus de misericórdia, de justiça, de amor, quero agradecer imensamente
por este sábado, por este estudo, por essa reflexão que podemos ter hoje, por todo o material que nos é colocado, por todas as possibilidades que esse movimento nos traz, por este movimento no Brasil e no mundo, pela Escola de Profetas, por todas as pessoas neste movimento, pelos nossos anciãos, e pedir uma bênção continuada nesse sábado, para que o seu Santo Espírito esteja entre nós e nós possamos estar reunidos socialmente e também em pessoal possamos estar buscando entender e buscar o seu caráter cada vez mais e a mudança do nosso, a transformação do nosso, também com a vossa ajuda, com Cristo entronizado em nosso coração e como nosso grande exemplo. Nós pedimos, eu peço e agradeço em nome de todos nós, pelo amor de Jesus. Amém.